Sr. Presidente. Começo por agradecer a participação que as diversas associações hoje aqui nos trouxeram, aliás, no seguimento de várias audições que já foram feitas a propósito desta matéria, que aliás foi feita por requerimento do PSD, e permitam-me uma parte, normalmente são os nossos deputados do Algarve que acompanham esta matéria mais de perto, mas por questões pessoais, hoje o nosso deputado Cristóvão Norte não pôde cá estar por um feliz acontecimento e, portanto, serei eu mesma a fazer estas audições, o que faço com todo o gosto, aliás. Feito este introito inicial, há aqui 2 ou 3 questões que nós todos convergimos naturalmente, nomeadamente naquela que é a importância da criação desta área marítima protegida, tanto de interesse comunitário, tanto mais que estas audições requeridas pelo PSD tiveram a ver precisamente, estando isto numa fase de discussão pública, com a necessidade de ouvir os diversos intervenientes para que, quando chegarmos ao fim deste processo, se faça uma área marítima protegida que venha do interesse de todos e também tenha em conta, quer, por um lado, a conservação da biodiversidade da natureza, fundamental, nomeadamente a questão que aqui foi focada por várias associações, mas focada especificamente, expressamente, pela Rocha Portugal, ao dizer que é preciso ter em conta aquilo que é a biodiversidade enquanto espécies de sustentabilidade e conservação, mas também aquelas que são comerciais. E, portanto, a criação de zonas protegidas são, naturalmente, para nós fundamentais. Tal como é fundamental ouvir todos os intervenientes para que depois não haja partes que sejam defraudadas neste processo. Sendo que decorreram 2 anos sobre uma série de debates e de participação de todos, e tendo sido os pescadores aqueles que muitas vezes são tratados como tendo pouca boa vontade na preservação da biodiversidade, que demonstraram, como aliás foi dito aqui pelas diversas associações desde o primeiro dia, a sua vontade de participar, porque esta é que é a realidade. Os nossos homens do mar são normalmente aqueles que mais se preocupam com o próprio estoque, nem que seja também para apanhar uma parte, mas com a consciência natural que, se ele não existir, não aproveita a ninguém. E estas áreas de proteção, quer parcial, quer total, são naturalmente muito importantes para esta diversidade. E, portanto, para o PSD é naturalmente essencial e é favorável à criação destas áreas marítimas protegidas de interesse comunitário, sendo que as consideramos naturalmente fundamentais e essenciais para o regulamento e condicionamento das atividades humanas com impactos em zonas protegidas. Neste caso, estamos a falar especificamente da costa algarvia, através da implementação de medidas que promovam eficazmente a sustentabilidade dos recursos marítimos. Neste caso, estamos a falar do Algarve. Contudo, o PSD entende que para alcançar estes objetivos de valorização e proteção do ecossistema é necessário, naturalmente, salvaguardar outros interesses económicos, como, por exemplo, os da pesca, através de um programa concreto e ambicioso de compensações que até hoje se desconhece. E isto é uma das buziles que, aliás, todas as associações hoje aqui foram unânimes em reconhecer ao sistema que se está pensado com a gestão, mas acaba aqui a informação. E isto é pouco, muito pouco, é necessário dar passos muito mais importantes nesta matéria e concretizar aquelas que são as compensações de todos os intervenientes. E, portanto, quando estamos a falar nesta que é a conjugação entre a proteção da área marítima protegida, importantíssima, aliás, como criar zonas de proteção é fundamental, quer em terra, quer em mar, portanto, e Portugal é um bom exemplo de uma economia azul sustentável, muito longe daquela que é a grande pesca de arrasto que se fala de outros países, não é propriamente a realidade portuguesa, e muito menos nesta zona algarvia, que é essencialmente uma pesca sustentável ou até desportiva, e muito focada até no turismo e naquilo que é a pesca lúdica, que é uma fonte fundamental de rendimento para as comunidades locais. E, portanto, sendo nós, tendo em conta e valorizando naturalmente e defendendo os múltiplos benefícios que são essenciais ao bem-estar humano das gerações atuais e futuras e que também dependem muito naturalmente destas áreas marítimas protegidas. Sendo que a implantação de uma área marítima protegida como área de conservação focada na sustentabilidade a longo prazo de um dos maiores recifes costeiros de Portugal é fundamental para o fornecimento de benefícios, seja ao nível da qualidade ambiental, do ecossistema único, seja assegurando a sustentabilidade das suas atividades económicas, em conformidade, aliás, com os princípios do crescimento azul.
Contudo, os desafios de implementar uma área destas terá consequências económicas e sociais, precisamente nas atuais atividades económicas, como é o caso, aliás, como já referi, do setor da pesca lúdica e comercial, bem como do turismo e da recreação marítima. No caso da pesca, verifica-se uma diminuição da captura, aliás, como já aqui foi referido há vários anos. Mesmo assim, o estudo de implantação indica que a pesca comercial e lúdica pode ser beneficiada porque irá promover uma diminuição da pressão exercida por embarcações de maiores dimensões e a pesca ilegal, que é sempre um problema que temos que ter em conta. O estudo também indica que tenderá a ser criado um sistema de certificação do pescado, exemplos, a pescaria gerida em modo sustentável, artes sustentáveis, artes em conformidade com a regulação específica de uma zona marítima de proteção especial e aumentando o valor do pescado, o rendimento do pescador. Portanto, tudo isto são questões a ter em conta. No entanto, este ponto de equilíbrio não tem sido fácil nem consensual. E tendo em conta esta que tem que ser sempre a equação entre a sustentabilidade económica e a sustentabilidade ambiental. Há aqui sempre um equilíbrio muito ténue que temos de ter em conta, mas que temos de proteger ambos os fatores. O fator humano é essencial na proteção da biodiversidade, tal como também é fundamental para que haja este fator humano, que haja sustentabilidade económica. Portanto, é sempre aqui um equilíbrio que tem que se ter em conta. Sendo que tendo havido aqui abertura, naturalmente, como foi dito, mas as questões que eu gostava de deixar é, no vosso entendimento, como se chega a este equilíbrio por forma a manter uma pesca sustentável e viável também neste local e também qual é o risco com esta área marítima da pesca não ter qualquer viabilidade e, consequentemente, retirar a atratividade do território único, daquele território único também, no mar e na zona costeira também. E quais os riscos associados à pesca que foram abordados por estas associações que agora foram ouvidas, quais que são os riscos para vós que ter em conta e também, ao nível do turismo, quais são para vós aqueles que são as grandes ferramentas, a forma de se conseguir aqui a conciliação entre a atividade turística fundamental numa região como é o Algarve e estas zonas marítimas, por forma a que tenhamos também aqui aquela que é uma interligação entre o turismo e as zonas protegidas e quais seriam os caminhos, quais seriam as áreas que tinham que estar aqui claramente precavidas e previstas, por forma a termos uma zona protegida, mas que ao mesmo tempo seja uma zona dos homens, um homem consciente com a natureza e do equilíbrio entre o homem e a natureza nas suas diversas componentes. E, portanto, gostava da vossa opinião, quais deveriam ser as abordagens, as ferramentas, as formas de sustentabilidade entre o turismo e aquela que é a participação humana, que para nós também é fundamental. E depois há aqui outra questão que não posso deixar de vos colocar, porque o PSE está aqui para ouvir os players e o setor. Quais seriam para vós, naquela que seria a gestão conjunta, aliás, que aqui foi dito, neste modo de cogestão, para vós, na vossa opinião, qual deveria ser em concreto a forma de cogestão a ser utilizada e aplicada nesta área marítima protegida, por forma a que os diversos interesses sejam sempre tidos em causa e nesta sustentabilidade e às vezes nesses equilíbrios difíceis, porque falaram aqui de poder haver um grande defraudamento das expectativas das próprias comunidades pescatórias que estão voluntariamente e até generosamente participaram neste processo. De que forma é que se deve atuar para que aqueles que são também os interesses da comunidade pescatória, para que continuem a ter esta boa vontade desta participação, que é fundamental? Quais seriam para vós as ferramentas de cogestão a serem utilizadas para que todos os players e todos os interesses aqui conflituantes, eles possam ser tidos em conta e com isto tenhamos uma área marítima protegida de sucesso e de referência, porque temos sempre que aprender para fazer aquilo que é o melhor e só podemos fazer com todos e para todos e tendo em conta o território, a sustentabilidade e o fator humano também. Muito obrigada pela vossa participação.